Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nessa aula para dar continuidade ao estudo dos algoritmos convencionais, do algoritmo convencional, certo? Então, na última aula, nós tratamos desse tópico e hoje nós trataremos desse tópico, porém trazendo aí uma observação especial com relação às fases do desenvolvimento infantil. E acredito que vocês já tenham estudado a respeito dessas fases. É aquela abordagem que foi proposta por Jean Piaget ao dividir aí todo o desenvolvimento da criança em 4 fases principais e apontar a respeito dessas fases alguns elementos característicos e que nos auxiliam ao planejar, ao programar alguma atividade, alguma ferramenta para trabalhar com as crianças. Então, o primeiro entendimento, que é muito relevante, é considerar que não existem crianças iguais. Nenhuma criança é igual a outra. Cada criança possui o seu próprio ritmo de aprendizagem, possui o seu próprio ritmo de desenvolvimento. As potencialidades, as capacidades são individuais, ok? É claro que o estímulo faz toda a diferença, mas cada criança tem um perfil próprio, ok? Então, para que serve essa contribuição de Jean Piaget ao propor essas fases? Nos trazer um parâmetro, um modelo para que nós consigamos entender quais são os traços, quais são as características mais comuns, no geral, via de regra, mas que não necessariamente será obrigatoriamente seguido por cada criança, ok? Então, compreender essas fases é muito importante para que nós consigamos trabalhar esses conceitos matemáticos e de que forma eles podem ser melhor aplicados nessa fase do desenvolvimento, nessa fase da educação, que é o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano. Então, as crianças que estão nessa fase do ensino fundamental 1, elas estão num processo de transição. Para Jean Piaget, elas estão entre o estágio de desenvolvimento que nós chamamos de pré-operatório, das crianças de 2 a 7 anos, e das operações concretas, que envolvem as crianças dos 7 aos 11 anos. Pois bem, então, a respeito das fases que Jean Piaget nos propõe, essa tabelinha aqui é aquele tipo de tabela que você pode ou deve imprimir e colar na sua geladeira para que você fique constantemente lendo, para que você possa memorizar e assimilar esse parâmetro de classificação, certo? Nós temos aqui 4 estágios no desenvolvimento. Então, nós temos o estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o estágio operatório concreto e o estágio do operatório formal. Cada estágio corresponde a uma faixa etária específica. Então, o primeiro, que é o sensório-motor, nós temos aí compreendido as crianças de 0 a 2 anos, o pré-operatório, crianças de 2 a 7 anos, o operatório concreto, crianças de 7 a 11 anos, e o operatório formal, crianças acima de 11 anos. E quais são, então, as características de cada um desses estágios? O primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor, o próprio nome já nos sugere quais são as principais características, trabalhar a questão da motricidade. O que nós podemos perceber? Evolução da percepção e da já aludida motricidade. Então, nessa fase, é sempre bom lembrar dos bebês e de quais são os estímulos que eles recebem e as respostas que eles nos concedem. Um bebê, uma das principais fontes de recepção de informação e de consequente aprendizagem é o paladar. Então, tudo que o bebê vê, como é o caso da Sofia, minha filha, ela tem 5 meses. Qual é o procedimento que ela faz? Ela vê, aquilo chamou a atenção dela, ela pega, depois que ela pega, ela conduz até a boca, porque o tato e o paladar são os sentidos por onde as informações entram e por onde a aprendizagem ocorre, além da visão, é claro, e a audição.
Mas a criança nessa fase, ela aprende por meio das suas papilas gustativas. Então, isso significa que a aprendizagem se dá por meio do paladar. É até uma fase bastante perigosa. Então, o início do processo de desenvolvimento da motricidade reside justamente nessa primeira fase, a fase sensório-motora. Por quê? Porque os sentidos e a coordenação motora começam, então, a ser desenvolvida. Então, para cada mês, para cada semana, a criança vai manifestando, então, capacidades e habilidades diferentes, de acordo, é claro, com os estímulos que ela recebe. Existem coisas que são bastante naturais, mas isso possui bastante relação, uma relação muito significativa com o estímulo que a criança, que o adulto, a pessoa que está ali acompanhando, irá oferecer para essa criança. Quando o recém-nascido é recebido em casa, ele é praticamente um vegetalzinho. Em que sentido? No sentido de que ele vai manifestar insatisfação quando estiver precisando se alimentar, quando estiver sentindo algum desconforto, algo assim. Mas ele não emite de forma consciente as suas emoções. Uma criança com 4 meses, ela já sorri, ela já reage a uma brincadeira que é feita com ela. Ela já começa a fortalecer a sua musculatura para começar, então, a sentar-se. Com 5 meses, dos 5 para os 6, ela já vai desenvolvendo de forma melhor essa habilidade e acontece de forma gradativa, ok? A segunda fase que nós temos é o pré-operatório. Por que pré-operatório? Porque as operações de fato, as operações concretas, virão somente no próximo estágio. Então, nesse estágio, a criança estará sendo preparada, estará sendo desenvolvida para então conseguir realizar essas operações. Então, as crianças dos 2 aos 7 anos, elas passam por um processo de interiorização dos esquemas de ação, surgimento da linguagem. É por isso que até os 2 anos a criança tem uma comunicação bastante limitada, porque somente nessa segunda fase em que a linguagem, a comunicação por meio dos símbolos, ela então será desenvolvida, certo? E a imitação deferida. Então, a cultura ao redor dessa criança, ela será manifestada, ou seja, ela se tornará muito mais evidente a partir dessa segunda fase, porque na primeira fase a criança não manifesta muitos traços da cultura, certo? A cultura, ela que os pais têm e que irão transmitir para ela, ou a família, no caso, vai se manifestar bastante nessa segunda fase, tá? Então, nessa fase do pré-operatório, a criança está entre o pensamento adulto socializado e entre o inconsciente freudiano. O que isso significa? Isso significa que quando a criança ela participa de um determinado acontecimento, um fato, um episódio, um evento, ela não consegue estabelecer no início desse estágio um encadeamento lógico, uma conexão lógica entre fatos. Então, por exemplo, se ela pega um copo, ela está com um copo na mão, esse copo cai no chão e esse copo quebra, na cabecinha dela, isso se deu porque deveria se dar. Então, o copo, de qualquer forma, ele iria se quebrar. A responsabilidade dela, a participação dela nesse evento, para ela não foi o fator que desencadeou a quebra do copo, certo? Então, e outro caso também é a questão de não haver uma uniformidade do objeto em situações diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, por exemplo, uma criança, ela vê uma boneca na cama, ela vê a mesma boneca num carrinho, vê a mesma boneca em cima da mesa, na cabecinha dela, a boneca, nessas 3 situações, são objetos diferentes, não é a mesma boneca, tá? Então, esses são alguns elementos muito importantes. O terceiro estágio é o estágio operatório concreto. Então, aqui já começa a acontecer um desenvolvimento, já é uma fase de desenvolvimento cognitivo mais avançada, obviamente. Então, aqui ocorre construção e descentralização cognitiva, compreensão da reversibilidade sem coordenação da mesma, classificação, seriação e compensação simples. Eu vou avançar aqui para que nós possamos compreender isso melhor na prática, tá? Nas próximas lâminas nós conseguiremos verificar isso com exemplos matemáticos. E, finalmente, o operatório formal. Aqui a criança tem desenvolvimento das operações lógico-matemáticas e infralógicas, a compensação complexa e a probabilidade. No caso, entra respectivamente,
os conhecimentos a respeito de razão e indução de leis. Então, antes de entrar nos exemplos que eu falei para vocês, é importante nós inserirmos aqui a tabuada, a nossa querida tabuada, que eu já havia mencionado a vocês que nós faremos uso. Então, nós temos aqui, inicialmente, a tabuada de adição. Então, a tarefa de vocês é imprimir essa tabuada e treiná-la em casa, tá? Isso aqui é obrigatório, é um elemento obrigatório para todos os acadêmicos dominar a tabuada, iniciando pela tabuada de adição. Então, como é que funciona? Aqui, gente, a organização, eu vou fazer uso de um marcadorzinho para que fique claro para vocês. Nós temos aqui a tabuada do 0, certo? Temos a tabuada do 1 até o 9. Ó, o 9 aqui. Ok? Então, como deve ocorrer o estudo da tabuada e a cobrança da tabuada? Vejam bem, nós temos aqui as somas de forma aleatória. 0 mais 3, 7, 4, 9, 8, 5, 0, 1, 2 e 6. Consequentemente, os resultados são aleatórios. Por que não se deve trabalhar com a tabuada na ordem crescente, ou seja, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, assim sucessivamente? Porque o aluno cairá em um erro muito comum, que é o erro da memorização. Eu não quero que o aluno ele decore uma sequência de resultados. Eu quero que ele associe a operação ao resultado, tá? Que ele saiba que 0 mais 4 é 4, entendido? Assim como a soma com os outros. Então, ao se perguntar para o aluno 8 mais 9, ele não pare para fazer a conta no dedo. Ele saiba automaticamente que é 17, certo? Então, a finalidade da tabuada é essa. Daí, às vezes, o aluno pode questionar, professora, mas isso é um método arcaico, um método tradicional. A questão não é o instrumento utilizado, tá? O problema não é o instrumento utilizado, mas a forma como é utilizado. Então, se eu combinar tabuada com palmatória, isso será um método, será um procedimento inadequado, porque eu estarei fazendo uso de uma violência física para que a criança aprenda. E é importante superar esse paradigma de que aprender é algo chato, é algo enfadonho. As disciplinas que trabalham com ludicidade, e a nossa disciplina é um exemplo claro dessa possibilidade, dessa alternativa, a ludicidade tem demonstrado que é possível aprender de forma prazerosa. Tá? Isso aqui não é balela, não é papo assim aleatório para fazer de conta. De forma nenhuma. A quantidade de estudos que tem surgido em torno da aprendizagem lúdica, da aprendizagem dinâmica, do aprendizado ativo, é muito significativas. Existem muitos estudos, muitos autores que estão trabalhando com essa temática, que estão se preocupando em mostrar para os professores, mostrar para a comunidade escolar, mostrar para a sociedade que a forma como as gerações anteriores aprenderam poderia ter sido melhorada, tá? E a prova disso é que essas práticas elas podem ser incorporadas por nós, professores da atualidade, e para os professores das décadas futuras, joia? Então, esse instrumento, ele foi utilizado durante muito tempo como uma forma de punir, uma forma de até de tortura. Existem pessoas que são tão traumatizadas com tabuada que tabuada para ela é uma tortura. E isso trava, tá? Isso trava determinadas funções cognitivas e a pessoa ela fica bloqueada. E é preciso a intervenção de um profissional, um psicólogo ou algum profissional da área para que ele consiga destravar e essa pessoa consiga aprender matemática. Isso pode ter acontecido com diversos de vocês. Quantos alunos nessa turma passaram por traumas em aulas de matemática e ficaram bloqueados nesse sentido, certo? Precisamos, então, iniciando, eu acredito que começando com a tabuada de adição, nós consigamos aí uma progressão interessante. Então, qual é a finalidade? Quando o professor entrega essa tabuada para o aluno, isso vocês farão, tá? Ela é entregue primeiro sem resposta alguma. Isso aqui tudo em branco, mais ou menos assim, ó. Vou pintar aqui. É entregue assim, ó. Sem resposta. Então, eu entrego a tabuada em branco para o meu aluno, e o meu aluno
vai ele mesmo. Aí ele faz uso do instrumento que ele achar melhor. Pode contar no dedo, ele pode fazer palitinho na folhinha do caderno, não tem problema nenhum. Daí ele vem aqui, ele faz 0 mais 3, o dedinho, etc. Então ele encontra o resultado e coloca lá o 3zinho dele. Então, a primeira tabuada que ele receber, ele fará a soma, tá? Esse processo é muito importante para que ele entenda a lógica dessa operação, para que ele entenda a razão por trás dessa operação. O que significa esse maisinho aqui? O que significa isso aqui? Tá? Então, o ábaco, por exemplo, é um instrumento interessante para explicar para ele o que esse mais significa. E nós vimos algumas alternativas já que podem ser utilizadas nesse sentido, tá bom? Então, ele responde toda a tabuada e depois ele vai responder para o tutor ou o professor dele. De que forma isso vai acontecer? Então, o professor tem. Então, você está com a tabuada em branco. Depois que o aluno estuda, você pega uma tabuada em branco para que ele responda para você marcando o tempo, tá? Então, você pega um temporizadorzinho, um reloginho, um cronômetro. Daí eu tenho aqui, ó, esse cronômetro. E o nosso objetivo é que o aluno faça toda a sequência em até 10 segundos. Daí você pode me falar, professora, 10 segundos é pouco. É, realmente. Existem alunos que, nas primeiras vezes que tentam, eles fazem isso em 1 minuto, 1 minuto e meio. Já tive alunos de fazer em 1 minuto e meio até 2 minutos a primeira tentativa. E aí, conforme vai registrando, o tempo vai passando, esse tempo vai caindo, significa que o aluno está assimilando, tá? Então, você pega a tabuada em branco, ó, estão vendo aqui? E o ideal é que a tabuada que o aluno está utilizando, ela esteja numa ordem diferente, tá? Então, aqui eu posso fazer, ó, por exemplo, de baixo para cima, porque se o aluno memorizar ali, ó, a tabuada do 8, então, digamos que ele pegou e memorizou a sequência e não a operação. Eu não quero que ele memorize a sequência. Não quero que ele memorize 11, 15, 12, 17, 16, 13, 8, 9, 10, 14, tá? O objetivo não é esse. O objetivo é que ele memorize o resultado, que ele aprenda o resultado. Fazendo uso desse mesmo exemplo, eu quero demonstrar para vocês como que deve ocorrer. Então, você segura para o aluno a tabuada lá, tá? Aí você pede para ele, por exemplo, fale para mim de baixo para cima. Eu quero somente os resultados. Daí ele vai falar, eu vou fazer aqui para que vocês vejam, tá? Então, eu vou temporizar aqui, demonstrando mesmo como deve acontecer. Então, eu vou pegar aqui minha tabuadinha, sem olhar aí para a resposta, e vou fazer aqui. Sozinho fazendo aqui. Então, temporizou? 14, 10, 9, 8, 13, 16, 17, 12, 11, 15, 11. 7 segundos. Ou seja, a professora de mim está enferrujada. E aí, conforme o aluno vai fazendo, esse tempo vai diminuindo, tá? E você pode fazer quantas vezes forem necessárias. Ou uma ferramenta também interessante que eu gosto de utilizar com os alunos é justamente de entregar uma respondida, cobrir o resultado e ir deslizando, tá? Deslizando para verificar se o aluno está aprendendo, porque aí ele mesmo vai olhar para o resultado e ele vai se autocorrigir. Então, você vai perguntando, ele vai respondendo, né? 14, 10, 9, 8, 13, 16, 17, 12, 15, 11. E daí ele mesmo vai se corrigindo. Com relação ao progresso do aluno, é interessante nós termos um controle de como ele foi evoluindo. Então, você pega um papel, algo bem simples mesmo. Pega um papel, coloca a operação, então, tabuada de adição, coloca qual a soma. Então, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E a quantidade de vezes. Por exemplo, eu fiz um manual mesmo aqui para que vocês vejam. Então, olha só, aqui eu tenho a quantidade de tentativas, ó. Primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa, quarta tentativa e a operação aqui. Então, eu tenho mais um e tenho a quantidade de tentativas desse aluno. Então, na primeira tentativa, ele me respondeu em 1 minuto e 3, na segunda em 58 segundos, na terceira em 45 segundos. Assim, ele progrediu até chegar aos 10 segundos. E aí, eles
eles fazem em menos. Então, tem aluno que faz em 2 segundos. Ele responde em 2 segundos. E aí ele chega no ponto excelente, tá? Sem pressão, com tranquilidade, permitindo que ele erre, que ele tente novamente. Se ele precisar tentar 20 vezes, 30 vezes, esse registro é diário, tá bom? Então, o aluno tenta uma vez por dia. Se ele quiser fazer 2 vezes por dia, não tem problema, mas sem forçar muito. Isso precisa ser espontâneo. Eu lembro que tinha alunos que os pais colocavam a tabuada na porta da geladeira, dentro do carro, dentro do banheiro. Então, em todo lugar que o aluno estava, ele ficava ali lendo a tabuada até que ele conseguisse aprender. Lembrando que você precisa ter sequências diferentes, porque se você tivesse a mesma tabuada, o cérebro vai, porque o nosso cérebro ele tenta nos auto-sabotar, certo? Então é importante sequências diferentes para que haja o desafio e ele responda com o resultado da operação e não com a memorização do resultado da sequência, tá bom? Outra questão importante é, de um lado, você ter sem resposta e do outro lado, você ter com resposta. Com resposta para que o aluno estude e responda deslizando a régua ou um papel, e sem resposta para a mesma situação, tá? Aí vai depender de como, vai depender da necessidade desse aluno. E daí, como eu havia falado, aqui está a tabuada em branco, tá? Então, essa tabuada, o aluno vai lá com o lapisinho dele, com o esforço dele, e responde 6, 10, 7, 12. Eu lembro que eu tinha alunos com 4 anos de idade já estudando tabuada. Isso é excelente. 11, 8, 3, 4, 5 e 9. Então, a parte respondida ficará com a própria autoria dele, tá bom? E daí, conforme ele for respondendo, o outro lado fica assim. Pois bem, aqui nós temos a tabuada de multiplicação. A lógica dos procedimentos é exatamente a mesma, tá bom? E da mesma forma, lembrando que esse mesmo procedimento ele pode ser utilizado para a tabuada de divisão, para a tabuada de fração, de decimais, entre outras, tá bom? A principal finalidade é que o aluno, não gaste tempo calculando isso. Então, no lugar dele demorar um tempo para fazer 6 vezes 8, ele já saiba que é 48.
ok? Sem precisar ficar ali fazendo palitinho ou contando no dedo, e as ferramentas que eles têm para fazer isso são diversas. Eu acredito que na turma existem pessoas que também possuem ainda a mesma dificuldade, e essa dificuldade pode ser superada com o estudo da tabuada, tá bom? Eu não abro mão, ok? De tabuada eu não abro mão. O argumento de que existe calculadora sempre é levantado, tá? Porém, na hora da prova, na hora do teste, do Enem, do vestibular, da Olimpíada de Matemática, o que quer que seja, o aluno não pode usar a calculadora, tá? Então, para que ele tenha certeza de que aquele resultado está correto e para que ele faça isso com agilidade, está aí a tabuada. Porque imagina se para cada conta de multiplicação, de soma, etc., ele precisa contar no dedinho, gente, a chance de ele errar é muito grande. E fora o tempo gasto para fazer, imagina, né? 8 balõezinhos com 6 unidades cada, somar tudo aquilo para encontrar o resultado. Não existe essa necessidade de gastar tanto tempo existindo a tabuada como ferramenta. Joia? Então, finalmente, com relação à fase de desenvolvimento. Nós temos aí o estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos. E nessa fase, quais características nós podemos destacar? Essa criança, ela consegue manipular objetos e observar os resultados dessas ações que ela desencadeia. Então, essa é uma característica bastante marcante. Então, ela não depende exclusivamente das sensações para entender e interagir com o ambiente, como é o caso do primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor, em que os sentidos, as sensações é que ditam a aprendizagem. Aqui não. Então, ela faz também... existe aqui a possibilidade de ela aprender e interagir com o meio por meio do uso das palavras. Ela se comunica por meio das palavras, as representações dos símbolos, das imagens. Então, ela olha para a figura de uma casa, ela sabe o que aquilo ali significa. É diferente de um bebezinho, que para o bebezinho não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu exemplificar isso para vocês. Para que a compreensão desse elemento fique mais clara, eu farei uso de um pentagrama aqui. Se tem alguém aí da área da música, já ficará familiarizado, tá? Para representar uma música, em termos de reprodução dos sons, as orquestras, o músico faz uso dessa linguagem aqui, tá? Linguagem musical. Então, vou colocar aqui uma clave de sol, que para você não faz sentido, você que não está acostumado com a linguagem musical, tá? E colocaria aqui algumas figuras que representam notas, representam tempo, dentro desse pentagrama. E aí você pode olhar e pensar assim, o que significa tudo isso? Para mim não faz sentido nenhum, certo? Da mesma forma, uma cifra. Então, eu tenho a letra de uma música e eu tenho alguns símbolos aqui acompanhando, que são letras do alfabeto e que significam notas musicais. Então, você olha e está iniciando, você vai pensar o que significa isso, né?
Então, aqui eu tenho o primeiro ali, o C, significa Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Então, quando coloca o Mzinho do lado, é um Ré menor, por aí vai. Para quem não está habituado com essa linguagem, isso aqui não significa nada. Então, para uma criança que está aprendendo a matemática, aprendendo o alfabeto, a letra A, aqui, ó, ela significa a mesma coisa que isso aqui, ó. Que um emaranhado de nada, tá? A mesma coisa que isso aqui, para quem não entende de música. É por isso que é tão importante nós termos essa noção de o ensino com empatia, de você ter a capacidade de se colocar no lugar daquela criança e entender que ela não domina aquilo ali ainda, tá? E ter paciência nesse processo de aprendizagem, ok? Muitas vezes a pessoa que está ensinando quer olhar para a criança como se ela tivesse nascido já dominando aquele conteúdo, e não é assim, tá? Todos nós tivemos momentos de aprendizagem, estamos tendo momentos de aprendizagem, continuaremos a ter momentos de aprendizagem. Cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade, com as suas peculiaridades. Não existe a mesma quantidade em um que no outro. Esse primeiro exemplo é o de conservação da quantidade, tá? A criança ela não consegue entender que essa mudança na forma não altera a quantidade. E a respeito da questão da reversibilidade, é pedir que a criança, por exemplo, peça que a criança junte 3 figurinhas com 2 figurinhas. Essa operação ela realiza com sucesso. Mas se você pede que de 5 figurinhas ela retire 2 ou retire 3, ela inicialmente encontrará dificuldade, tá bom? Então, essa é a questão da reversibilidade. Pessoal, então, nós encerramos essa aula por aqui. Como tarefa, fica aí o estudo da tabuada, tá? Iniciando pela adição. Vocês fiquem atentos a isso aí, vocês podem ser pegos de surpresa, tá? Sem essa tabuada na ponta da língua aí, vocês podem se enrolar comigo, hein? Então, eu desejo a vocês aí ótimos estudos, pessoal. Uma semana abençoadíssima a todos. E até a próxima aula.